A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e ouvintes do nosso canal. Aqui quem vos fala é o pastor Rafael, dirigente de nossa igreja Brasil para Cristo na cidade de Ceilândia, do Distrito Federal, situada na QNM 23, conjunto D, lote 4, na Ceilândia Sul. E eu tenho certeza, meu irmão, que será uma bênção ter vocês aqui conosco, louvando ao nosso Senhor Jesus. E hoje nós iremos iniciar os nossos estudos do livro de Esther, este livro pelo qual nós veremos a providência divina sobre aqueles que buscam o Senhor. Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade e também aos nossos pastores presidentes, a nossa pastora Luíde e o nosso pastor Gedeon Júnior, que ele é idealizador deste grande projeto, pelo qual eu já tenho certeza que tem abençoado muitas vidas. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe e nos dê um excelente estudo em teu santo nome. Então, vamos iniciar os nossos estudos. Primeiramente, veremos que o livro ele é protagonizado pela própria Esther, uma judia órfã que foi criada pelo seu primo Mardoqueu, ou Mordecai em algumas traduções, e o significado do teu nome é estrela, pelo qual tem origem persa. Mas também o seu nome é Hadassa, de origem hebraica, que tem o significado murta, que é um arbusto que nasce no deserto e onde as suas folhas exalam uma fragrância agradável quando são trituradas. Tanto que esses arbustos eram usados pelo povo judeu para cobrir as tendas durante a festa dos tabernáculos. E assim, meus irmãos, este grande livro, apesar de ter 10 capítulos, nos mostrará uma grande intervenção divina a favor do povo judeu, evitando que fossem dizimados por um decreto do rei da Pérsia, Xerxes I, que é também conhecido como um Assuero, a mando de um dos seus príncipes chamado Amã, pelo qual arquitetou a destruição de todo o povo. Um fato interessante, justamente deste livro, é pelo qual não menciona o nome de Deus. Apesar de nós vamos ver a ação de Deus em toda a narrativa do livro, mas se traçarmos um paralelo em nossa vida, quantas vezes por conta de lutas, provações, olhamos para momentos que podemos até pensar que Deus não está conosco. Mas como veremos no livro de Esther, que Deus é soberano e nada foge do controle de suas mãos. E na hora certa, veremos o seu agir, mostrando o seu amor, cuidado e misericórdia sobre todos aqueles que o amam. Falando a respeito de sua autoria, infelizmente nós não sabemos quem poderia ter escrito o livro de Esther. Mas como nós veremos no capítulo 1 e 2, a riqueza de detalhes do palácio, que o seu autor era contemporâneo ao seu tempo. Alguns teólogos atribuem a sua autoria a Mardoqueu, mas uma outra pessoa teria finalizado o último capítulo. Outros eles vão atribuir a Neemias ou Esdras, por terem sido contemporâneos ao livro. E o Talmud irá atribuir a sua autoria à grande sinagoga, cujo Esdras seria o presidente. Infelizmente, nós não sabemos quem foi o seu autor, mas sabemos que o Senhor o esperou para registrar essa grande história. E falando sobre o seu objetivo, o livro de Esther teria o papel de encorajar os judeus que estavam dispersos, longe da tua terra natal e longe do seu centro de culto. Seu objetivo era trazer encorajamento, esperança no cuidado de Deus por suas vidas. Stanley Elizen, um professor de literatura bíblica, em seu livro Conhecendo Melhor o Velho Testamento, sugere que o objetivo do livro é uma explicação religiosa a dar autenticidade à festa de Purim. Muitos criticam a sua historicidade, não somente os críticos da Bíblia, mas também alguns cristãos e até teólogos, que acreditam que o livro de Esther seria uma ficção ou uma parábola, assim como Jesus usava para poder explicar algo sobre o seu reino. Mas essas desconfianças, meus queridos, vêm por não encontrarmos
em meio à história ou achados arqueológicos, nada que possa falar sobre a rainha Esther, Mardoqueu ou da rainha Vasti. Mas não podemos dizer que o livro, a história de Esther, é uma ficção por não ter algum achado arqueológico. Em 1961, uma escavação em um teatro construído por Herodes o Grande, em Cesareia, em Israel, uma equipe de arqueólogos descobriu uma pedra pelo qual estava escrito: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, a dedica. E essa, meus irmãos, foi a primeira evidência física de um personagem bíblico. E outra coisa que nós podemos também falar de um achado nas ruínas de Ofel, pequeno em seu tamanho, mas com um grande significado, de apenas de 1 centímetro e de 9 milímetros de espessura, com a datação mais ou menos de 2.700 anos, foi achado um selo, pelo qual comprovava a existência do rei Ezequias, pelo qual teria sua existência somente em relatos bíblicos, e assim provando que o rei existiu em meio à história. Mas, meus irmãos, o livro O Manual Bíblico Unger irá nos trazer 3 pontos que sustentam a historicidade do livro de Esther. O primeiro ponto que ele irá nos destacar é justamente o relato bíblico. Porque, meus irmãos, a Bíblia também ela é considerada um livro histórico, pelo qual, em muitos achados arqueológicos, hoje, comprova a veracidade dos relatos históricos da Bíblia. O segundo ponto que o livro irá nos destacar é pela familiaridade do autor com a vida na Pérsia. Você vai ver que ele vai dar detalhes do palácio, da etiqueta da corte real e também dos costumes do banquete. Isso a gente irá ver nos próximos capítulos. E o terceiro ponto que o livro irá destacar é por pequenas tábuas com textos cuneiformes que foram achados em Persépolis, que citam um tal de Marduca, que era oficial em Suzã do rei Xerxes. E este nome é considerado uma variação do nome de Mardoqueu. E um detalhe que nós podemos destacar, meus queridos, é que talvez a Esther não ter o nome registrado na história deve ser justamente por ela não ser mãe do príncipe herdeiro de Xerxes I, que seria o sucessor do seu trono, que foi Artaxerxes I. Alguns historiadores, nós vamos ver, meus irmãos, que até acredita que a rainha Mestres, pelo qual é contado justamente na história que era a esposa do rei Xerxes, seria a própria rainha Vasti. Que Vasti, que tem o seu significado de bela, linda ou beleza em comum, seria um título dado a Mestres justamente pela sua beleza. Mas algo, meus irmãos, que pode corroborar justamente com a historicidade do livro de Esther é o que alguns arqueólogos franceses descobriram nas ruínas de Suzã. Os mesmos detalhes que são descritos pelo autor do livro acerca do palácio. É o que nós vamos ver justamente no livro de Esther. No capítulo 1, versículo 2 e 6. No capítulo 2, versículo 11 e 14. No capítulo 3, no versículo 15. No capítulo 5, no versículo 1. No capítulo 6, no versículo 4. E no capítulo 7, no versículo 7 e 8. Então, nós vemos tudo aquilo que estava descrito sobre o palácio. Assim, eles descobriram justamente em meio às ruínas. Alguns, eles questionam justamente o motivo de Heródoto, que é um grande historiador grego, não mencionar Vasti nem a rainha Esther como esposa de Xerxes, enquanto destaca a Mestres como a esposa de Xerxes. Mas Heródoto ele é conhecido por muitas vezes omitir em seus escritos personagens muito importantes. Mas, por outro lado, Heródoto ele vai registrar que Xerxes convocou uma importante reunião em seu 3º ano de reinado para discutir uma grande campanha pelo qual iriam contra os gregos. E isso vai de acordo justamente com o relato bíblico sobre o livro de Esther, aonde uma assembleia, juntamente com os príncipes, está descrito no capítulo 1. Então nós vamos ver, meus irmãos,
que este Império Persa, né, que era grande e que abrangia desde a rica Índia até a misteriosa Etiópia, contava com uma administração que englobava cerca de 127 províncias, e o império que reunia seus domínios uma população diversificada, justamente de todas aquelas nações pelo qual eles iriam conquistando. Era estipulado mais ou menos que vivia mais de 100 milhões de pessoas, entre as quais se destacavam 3 milhões de judeus. E justamente a esplendorosa cidade de Suzã é uma justamente das 3 capitais da Pérsia, e que era a residência real de inverno. Era o coração pulsante deste vasto império. Então nós vamos ver também, meus irmãos, que as narrativas do livro de Esther, que vão se desenrolando nesse cenário grandioso, encontram um eco em diversas evidências arqueológicas e documentos históricos, atestando a precisão dos detalhes descritos. Então, como vimos, meus irmãos, há várias evidências arqueológicas, documentos históricos que estão de acordo com detalhes descritos no livro. Existem indícios que havia uma lei que limitava o governante persa de ter uma única esposa. Porém, o livro de Esther vai afirmar que havia um harém justamente no palácio de Assuero. Mas depois teve um achado arqueológico que confirmava de fato que Dário e Xerxes eles tinham um harém. Então, meus irmãos, nós ficaremos por aqui hoje e amanhã nós voltaremos com a segunda parte do nosso estudo introdutório do livro de Esther. Então, um grande abraço a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.